Hoje você tem se dedicado muito à arte e a ensinar a arte. Isso. Fala um pouco, você está dando aulas, onde você dá suas aulas, como é que... Isso, então, hoje em dia, na verdade, quando o patins começou a dar errado, ainda bem que eu tinha feito o curso de arte, né? Aí você conseguiu mudar o foco. Eu consegui. Eu falei, eu preciso, né? Porque não tinha como mais viver do patins, né? Então eu comecei a focar na parte de desenvolvimento de metodologia, porque eu gostava, eu achava um desafio muito legal você... Porque, na verdade, a grande verdade é que eu tive dificuldade para aprender. Mas eu tive dificuldade para aprender, talvez porque não tiveram paciência para me ensinar. E eu pensava, cara, eu quero... A gente sempre tem essa coisa de querer fazer alguma coisa que não fizeram pela gente, ou coisa e tal, né? E eu queria... Lógico que eu tive muito bons professores com paciência, cara. Principalmente os de exatas, viu? Que legal. E, enfim, eles tiveram muita paciência comigo. A gente se identificava muito. Mas, assim, quando eu comecei a ensinar... Quando eu comecei a querer ensinar a arte, eu pensava em como eu preciso, né, como eu preciso fazer que as pessoas me entendam, né? Porque, assim, eu tinha dificuldade de entender as coisas. Então, eu criava metodologias, eu tentava ajustar as coisas para eu ensinar as pessoas. E eu acabei descobrindo uma coisa chamada método analítico, que é o método analítico do René Descartes, que ele, né, ele quer entender como que faz um carro. Como que faz um carro? Você olha o carro pronto, você fala, nossa, como que faz isso, né? Uhum. Ele desmonta o carro, né? Fazendo um simbolismo, sei lá. Ele pega um carro, eu quero entender fazer um carro. Ele desmonta o carro em peças menores e pequenas, e aí ele entende as peças, as mínimas peças, os parafusos, e aí ele começa a montar o carro. Primeiro ele monta a roda, monta o eixo, monta o carburador. Daqui a pouco, por último, ele põe a carenagem, né? Por último. Então, ou seja, foi essa forma que eu comecei a conseguir estruturar minha metodologia. E é a forma que estrutura as ciências, né? A língua portuguesa, ela é feita dessa forma também. Quando você quer aprender a ser um escritor ou fazer uma redação, antes de mais nada, o que você tem que saber fazer? Quando a gente é criança, o que a gente aprende a fazer? A gente aprende a alfabetização. Você aprende A, E, I, O, U, A, B, C, D. Exatamente, é o beabá. Você aprende a estrutura. A partícula mínima da língua portuguesa é a letra, né? E aí, quando você entende a letra, a lógica da combinação das letras, a hora de colocar as letras, como você vai pôr a sua ideia usando símbolos, porque as letras são desenhos, né? A escrita, ela é filha do desenho, né? Só uma parada semiótica. Só uma observação, né? Tipo, o A, aqui ele é um A, mas em Creta ele era uma cabeça de touro invertida, então era um desenho, então ela acabou se tornando digamos assim, uma linguagem, um símbolo, uma linguagem que as pessoas não se dão conta o quanto que aquilo é complexo. Enfim, olha, peguei uma coisa complexa, quer fazer uma redação como exemplo. Você vai voltando, você tem que entender a letra. Você tem que entender a partícula mínima. Você entende a partícula mínima, vai juntando a peça, vai montando o carro até a hora que você chega no carro. A arte é a mesma coisa. A matemática é a mesma coisa. Você entende os números, depois você entende as operações, depois você vai complicando ela. O que a gente esquece de pensar às vezes é que o conhecimento ele é construído. Né? Nós temos que construir. E aí você, vendo isso, você não entende. Mas se você começar a destrinchar aquele conhecimento e ver como tudo foi construído, faz total sentido, né? Além do cientista que estudou ali pelo menos uns 40 anos, tem o Galileu que estudou há quantos séculos? Sim. Quanto conhecimento é estruturado? E é interessante, cara, você falar isso, porque você vê a arte talvez seja uma das primeiras manifestações do ser humano. Você vê as pinturas rupestres, você vê a Stonehenge, que são aquelas organizações de pedra organizada com padrão, e você vê, cara, a arte tem quantos anos já, né? Talvez a manifestação, né, pelo que dizem, eles dizem que a manifestação, a característica humana é a característica de enfeitar as coisas, de não deixar as coisas de forma naturais. Ele sempre quer organizar, padronizar, colocar um certo, né? E você vê, olha quanto tempo tem a arte. E a arte até hoje é difícil. Hoje em dia a arte, ela não tem... Cadê a metodologia da arte? Onde é que está a cartilha do beabá? O caminho suave? É até difícil entender. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é a arte, né? O que é a arte? Entendeu? É boa, sabe? Que a pessoa pensa assim, mas o que é arte? Aí a pessoa olha a arte de hoje em dia, ela fala, isso é arte?
aquela coisa, a gente está falando de um tema que, na verdade, na geração nossa, é muito subjetivo, que é a arte, né? Mas aí, voltando ao assunto lá da metodologia, tudo tem que ter uma metodologia. A arte é mais antiga ainda, e como que não tem uma metodologia? Aí a pessoa pensa, não, eu não aprendi, eu não tenho dom, porque eu fiz lá um cursinho de desenho e não consegui pintar. Mas aí a metodologia do cursinho de desenho, como é que era? Ela também defendia essa coisa do dom, ou ela pegava o beabá e juntava e mostrava para você que você consegue se você tiver esforço e se você aproveitar a metodologia? Entendeu? Fora que uma metodologia, mesmo que ela seja estruturada, ela pode funcionar para você ou não, né? Tem isso também, Tem a parte da adaptação, né? Exatamente. Aliás, não tem uma metodologia só. Claro. Eu acho, na minha opinião, que tem várias outras metodologias. Você pode também aprender de trás para frente também. Você comentou que quando você estava estudando arte, você tinha na sua cabeça essa vontade de conseguir transferir esse conhecimento, né? E hoje você consegue ver isso acontecendo com os seus alunos? Então, eu comecei a dar aula em 2008. Então, estamos em 2021, faz mais de 10 anos. Em 2008 eu comecei já... Quando você ensina alguma coisa, quando você trabalha... Tudo que você trabalha, ocupa, acaba sendo um laboratório de experiência, né, cara? Você acaba vendo o que funciona, o que não funciona, o que você não pode continuar fazendo, o que é legal você continuar fazendo, pelo menos por um tempo. Quando você começa a desenvolver uma metodologia, e não tem um livro didático, como um Caminho Suave lá da matemática, eu acho. A gente não tem um livro didático de arte. Tem várias coisas fragmentadas em francês, em espanhol, em inglês. Hoje em dia tem um pouco aqui no Brasil, mas era muito raro. Não tinha isso quando eu comecei. E eu tive que fazer destrinchar o carro para entender, para ensinar. Quando você quando você tem um lugar que você dá aula, um ateliê, você vê o que funciona e o que não funciona. E se você quer realmente melhorar e fazendo o seu método ficar mais eficaz, você tira algumas peças, acrescenta outras e você fica naquele processo de foco de querer melhorar aquilo. E quando você descobre, né, que certas coisas são mais funcionais, você acaba colocando aquilo e você acaba descobrindo que todo mundo consegue aprender quando quer. E quando você fornece uma metodologia, pelo menos honesta, não diria uma metodologia perfeita, mas honesta, que quer dizer o quê? Que hoje eu posso errar, mas amanhã eu vou ficar pensando, será que isso aqui deu certo mesmo para fulano? Melhor melhorar, entendeu? A minha metodologia, eu busco ficar melhorando ela e me adaptando. É porque é método científico, né? Não é crença. Exatamente. Você tá vendo acontecer, pegando os dados e entendendo. Exatamente isso, cara. Conhecimento de campo de batalha. Exatamente. Tem, né? De observação, eles chamam de conhecimento empírico. Você vê, coloca ali, deu retorno, legal, não deu retorno, tira, entendeu? Então, é assim que funciona a metodologia. E aí, com isso, eu desenvolvi a metodologia, onde eu começo do beabá, né? A ideia para quem tá ouvindo é que a parada de dom não é bem assim. Exatamente. Eu falei bastante, mas sintetizando é isso. É que eu gosto de começar pelo argumento também. Certo. A gente faz a síntese, né? Falando de redação, mas aí vai ficar nos argumentos, porque né, acho que quem assiste são pessoas que também gostam da parte mais sintetizada, mas também gostam dos argumentos. Sim. Então é legal você usar citações, né, falar dos filósofos, dos cientistas e juntar tudo isso, né, cara? Porque aí compartilhar a cultura, né? Pro cara que tá assistindo falar, cara, eu também já ouvi falar disso. Exatamente. Eu também conheço esse cara. E assim, a ciência, ela é a ciência, cara. Entendeu? Ela fica se adaptando, se ajustando, enquanto, lógico, que tudo tem falha, tem um certo exagero para certas coisas, mas a ciência é a ciência. Quem exagera não é ciência, são cientistas, digamos, né? Mas não precisamos entrar nesse campo, mas, certo? Sempre vai ser isso de você, assim, se adaptar, você se melhorar, você pegar e sempre ficar focado em perfeccionismo, né? Em fazer as coisas o melhor que você consegue. Isso é o que eu chamo de metodologia honesta. Exato. É você fazer o melhor que você consegue. Muitas vezes você não vai conseguir, mas é o melhor que você conseguiu fazer naquela era.